Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 21. Livro de João, capítulo 21. Abra sua Bíblia. Eu vou fazer uma leitura que não é muito comum. Geralmente, quando eu prego, eu nunca faço uma leitura mais de 5, 6 versículos. Mas eu vou ler aqui uns 12 versículos para você entender. Amém? Se faz necessário. João, capítulo 21, versículo 5 ao 17. Amém? Eu vou ler para a gente ganhar tempo. Disse-lhe, pois, Jesus: Filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: Não. E ele lhes disse: Lançai a rede para a banda direita do barco, e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar, pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Disse-lhe Jesus: Trazei os peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: Vinde, jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: Quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Chegando, pois, Jesus, tomou o pão e deu-lhe, e semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que a estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta os meus cordeirinhos. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Senhor, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: Amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Eu quero dar um tema para essa palavra: voltando à essência. Diga comigo: eu preciso voltar à essência. Irmãos, a temática está pautada no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7, que fala sobre a vida de Estevão. E agora eu estou fazendo uma leitura em João, capítulo 21, que é uma narrativa sobre a vida de Pedro. Mas eu vou fazer uma conexão, porque quando a gente olha para a vida de Estevão, nós percebemos um diácono, alguém que tinha um cargo, e ele fluía de forma muito excelente naquele cargo, que era ser um diácono, mas ele não fluía apenas como diácono, mas ele fluía como um pregador eloquente da palavra de Deus. Só que Estevão, ele não apenas pregava a palavra, Deus usava ele, e ele, em nome do Senhor, operava sinais, operava prodígios e operava maravilhas. Estevão foi morto por causa da sua ousadia. Estevão foi morto porque Estevão é um dos pregadores mais brilhantes da Bíblia, porque ele faz uma síntese da história do povo de Israel, ele faz uma síntese
das promessas da Torá, e ele desafia o sinédrio, os religiosos daquela época. E por que Estevão foi morto? Porque Estevão disse para os religiosos: vocês são duros de coração. Como os pais de vocês mataram e perseguiram profetas no passado, vocês fazem o mesmo nos dias de hoje. O texto narra que eles começaram a ranger os dentes. Meu irmão, que isso, bruxismo? Não, meu irmão. Eles estavam rangendo os dentes porque era demônio na vida deles. A Bíblia diz que eles começaram a ranger os dentes. A Bíblia diz que eles começaram a se enfurecer. E eles começaram a atacar pedras em Estevão. Talvez você se pergunte, mas por que o Senhor não poupou aqueles homens? Da mesma maneira que o Senhor parou Jeroboão II, quando ele tentou se levantar contra o profeta do Senhor. A mão dele ficou parada. Por que o Senhor não parou esses apedrejadores? Porque a morte de Estevão fazia parte de um propósito. Porque na morte de Estevão, a obra, ela iria ter uma expansão muito maior. Porque aquela história iria ser propagada e as pessoas desejariam saber o porquê aquele camarada havia sido morto e a mensagem iria se difundir. A mesma coisa aconteceu na vida de Lázaro. Lázaro poderia ter sido curado sem ter que passar pela morte. As irmãs de Lázaro, naquela emoção, elas acreditaram que Jesus tinha deixado a desejar. Porque quando Jesus chega, Lázaro está morto, já havia se passado 4 dias, e diz a palavra que o discurso das irmãs era: Senhor, se tu estivesses aqui, Lázaro não teria morrido. Se tu estivesses aqui, nada disso teria acontecido. Então tem um tom de desapontamento. Então quando a gente olha para a morte de Estevão, sem mergulhar na história, tem um tom de desapontamento. O mesmo com a morte de Tiago, tem um tom de desapontamento. Mas quando nós mergulhamos na revelação, nós entendemos, meu irmão, que Deus nunca perde uma batalha. Deus sempre é glorificado. Lázaro morreu, ao 4º dia, ele foi despertado do sono. E o texto diz que quando Lázaro revive, meu irmão, cai na boca de Matilde. Eu aprendi isso com uma professora, quando eu estudei, louvado seja Deus, no Colégio Estadual Leopoldina da Silveira. Amém, professora de física. E ela falou assim: isso que eu estou trazendo para vocês aqui tem que cair na boca de Matilde. Aí eu, no ano de 91, eu acho, 90, sei lá, por aí. Aí eu perguntei à professora: o que é cair na boca de Matilde? Você não entendeu? Matilde, tem uma Matilde aqui não, né, meu irmão? Por favor, quero ofender a Matilde. Aí essa professora falou: não, porque quando cai na boca de Matilde, se espalha pelo colégio inteiro. E eu quero que essa notícia que eu estou contando para você caia na boca de Matilde, que se espalhe para o colégio inteiro. Aí eu peguei e trouxe. Já se passaram tantos anos, eu não esqueci isso. Então nós podemos dizer, meu irmão, que quando Lázaro revive, cai na boca de Matilde, meu irmão. A história se espalha. E diz a Bíblia que vinha gente de longe para conhecer o Lázaro que Jesus havia ressuscitado. Então, Deus não perde o controle. Olha para essa pessoa que está do teu lado e diga, catuca ela aí e diga para ela: Deus não perdeu e jamais perderá o controle. Quelebarácia. E o interessante é que quando Estevão foi morto, quem presenciou aquilo tudo? O jovem Saulo, o fariseu Saulo, o camarada genial daquela época. E diz a Bíblia, meu irmão, como alguns estudiosos também descrevem,
que aquele acontecimento impactou Saulo, porque havia uma glória que era vista a olho nu, resplandecendo sobre o rosto de Estevão. E Estevão morre dizendo: estou vendo os céus abertos e eu estou vendo Jesus à direita do Pai. Pastor, ele estava em um estado de êxtase, mas o que ele estava querendo descrever ali é que ele estava vendo a glória. E diz a Bíblia, o escritor diz que ele adormeceu, e Estevão adormece pedindo perdão por aquela revolta, por aquela violência, por aquela agressividade. Você consegue imaginar, meu irmão, alguém diante dos seus algozes pedindo perdão por eles? Não, meu irmão. Diante dos seus algozes, você quer espraguejar, meu irmão. Você quer cuspir na cara. Então aquela postura de Estevão, meu irmão, mexeu com Saulo. E não demorou muito para Deus se revelar para Saulo. Porque na realidade, Luciano, antes de Deus se revelar, ele prepara um caminho. É a chuva temporã. Depois vem a chuva serôdia. Primeiro ele prepara o caminho, meu irmão. E depois ele traz o suporte para ver aquele impulso para que haja o crescimento. Então, na realidade, Deus estava preparando o coração de Saulo para a maior experiência que ele viveria. E, meu irmão, quem foi Saulo? Um dos homens mais impactantes da Bíblia. Ele ganhou cidades inteiras, ele visitou várias nações, ele escreveu mais de 13 livros, porque Paulo mesmo descreve que uma das suas cartas escrita à igreja de Corinto se perdeu, então significa que ele não escreveu 2 cartas para a igreja de Corinto, ele escreveu 3, e fora outros livros que provavelmente nós não tivemos acesso. Meu irmão, Saulo viveu há tantos anos atrás, e em 2023, século 21, nós ainda falamos de Saulo. O que significa? Que a glória na vida dele, ou melhor, a glória é dele? Não, a glória é do Senhor, que ele se rendeu. Eu quero que você entenda nessa noite que Deus quer te encher do Espírito Santo. E por que essa temática, voltando à essência? Porque eu quero descrever algumas coisas aqui sobre Pedro. Eu sempre coloco tópicos na minha mensagem, mas eu não coloquei tópicos dessa vez. Eu fiz alguns apontamentos sobre Pedro para a gente entender quem foi Pedro e para a gente entender que em um determinado momento Pedro se perdeu, mas ele se reencontrou com o propósito da sua vida. Nós vemos Pedro se destacando entre os discípulos, e de repente a sua pergunta deve ser: Pedro se destaca entre os discípulos porque provavelmente ele foi o primeiro discípulo a ser escolhido? Não. Pedro não foi o primeiro discípulo a ser escolhido. Pastor, se Pedro não foi o primeiro discípulo a ser escolhido, por que Pedro tinha tanto destaque? Porque Pedro tinha uma chamada à liderança. Pedro tinha uma chamada para liderança. E quando você tem uma chamada para liderança, meu irmão, você se destaca mesmo sem ter o cargo de liderança. E muitas pessoas têm dificuldade para entender isso. Por que Beltrano brilha mais? Aleluia! Por que Ciclana brilha mais? Meu irmão, existem pessoas que têm um chamado específico e elas vão se destacar mais do que uns. Quando você olha para os dedos da sua mão, você vai perceber que existe uma diferença entre eles. E existe um dos dedos que é maior.
Então isso fala dessa singularidade no nosso chamado. Uma das coisas que eu quero destacar é que Pedro, além de não ter sido o primeiro discípulo a ser escolhido, além de ter um chamado para liderança muito forte, uma das coisas que eu quero destacar é que Pedro era um discípulo que fazia parte dos discípulos mais íntimos de Jesus. Jesus tinha 12 discípulos. Ele amava todos os 12 discípulos. Mas ele chamou 3 para estar mais próximo dele. Pastor, então quer dizer que Jesus tinha a panelinha dele? Não, meu irmão. Jesus não tinha a panelinha dele. Mas ele treinava os seus discípulos de acordo com o propósito que ele mesmo tinha para com cada um. Quem está entendendo, diga graças a Deus. Quem são os 3 discípulos mais íntimos? Pedro, Tiago e João. E o interessante é que dentre esses 3 discípulos, o texto destaca que João era o discípulo que Jesus mais amava. Pastor, eu tenho dificuldade para entender isso até hoje. Se Deus não faz acepção de pessoas, que mistério é esse? Quando você estiver no céu, chama Jesus para um gabinete e bate um papo com ele. Aleluia! Porque se tem uma coisa que a gente precisa entender, é que Deus é soberano e Ele detém o controle de todas as coisas. Catuca a pessoa que está do teu lado e diga: Deus está no controle. Aleluia, abra a sua Bíblia rapidinho, Marcos capítulo 9, versículo 2, vocês sabem que minhas mensagens são bem expositivas e a gente precisa ler, quem tiver aí na projeção, destaca aí, mas eu vou lendo, Marcos capítulo 9, versículo 2 diz: e 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, Tiago e João e os levou a sós, em particular, a um alto monte e transfigurou-se diante deles. Jesus revelou a sua divindade para Pedro, para Tiago e para João, porque Deus sabia quem eles seriam. Mas Pedro, esse camarada comunicativo, esse camarada impulsivo, aleluia, e muitas das vezes, meu irmão, meio que volúvel. Bendito seja Deus. Como assim volúvel? Alguém que uma hora quer e outra hora não quer. Outra hora é cheio de coragem e outra hora é demasiadamente medroso. O Senhor chega para os discípulos e diz: eu preciso lavar os pés de vocês. Nós sabemos que lavar os pés falava de dedicar a honra. Se você chegasse na minha casa, caso eu vivesse nessa época, eu lavaria os seus pés. E um dos significados de lavar os pés de uma pessoa é dizer para ela: seja bem-vindo à minha casa. E quando você lava os pés de uma pessoa, você também está honrando aquela pessoa. Pedro tinha um chamado à liderança, mas Pedro era menino. Como assim, pastor? Ele ainda não havia entendido muitas das revelações acerca do reino dos céus. Então ele fazia uma leitura humana a partir das coisas que Jesus trazia. E quando a gente faz uma leitura humana a partir de certas experiências que Deus nos propicia, tem coisas que não fazem sentido. Mas quando nós oramos e pedimos o céu para Ele abrir o nosso entendimento, aquilo que não faz sentido passa a ter sentido. O Senhor chega para os discípulos e diz: eu preciso lavar os pés de vocês. Eu estou fazendo um recorte, alguns recortes, não tem como falar sobre tudo. Pastor, você gosta de falar, e gosto mesmo, mas tem um horário, louvado seja a Deus, é uma peleja, eu e o horário. Bendito seja o Senhor. Então eu fiz uns recortes, e Pedro diz: não, Senhor, tu não pode lavar os meus pés, não tem sentido, tu é o meu líder. E se tu é o meu líder,
Como tu vai se prostrar diante de mim e vai lavar os meus pés? Olha como Pedro não entendia, mas isso não tirava o mérito de Pedro, porque Pedro estava em transição, Pedro estava em crescimento. O barato é transicionarmos, o barato é nos abrirmos para o crescimento. O que acontece, meu irmão, é que pessoas ficam estagnadas, passam-se os anos e elas são as mesmas pessoas, espiritualmente, intelectualmente e emocionalmente. Espiritualmente, porque elas não crescem. Intelectualmente, porque elas não se abrem para aprender mais. E emocionalmente, porque aquilo que afetava ela há 23 anos atrás continua afetando ela hoje. Porque ele não cresceu, ele não se desenvolveu. Não se desenvolveu no espírito, aleluia, e não se desenvolveu nas suas emoções e intelectualmente. E ser cheio do Espírito Santo é receber a capacitação para desabrochar espiritualmente, para você florescer espiritualmente. Narabashuri que elevácia. Quando aparece aquele botão ali atrás, no pé de acerola, é uma coisa pequenininha. Daqui a pouco aquele botão começa a desabrochar. Ele começa a se abrir e lá dentro começa a aparecer um pequenino fruto. E aquela flor cai para dar vez ao fruto. E isso está muito associado ao processo da lagarta, que todo mundo acha muito bonito, só não coloque em prática na sua vida. Meu irmão, até o nosso corpo, louvado seja o nome do Senhor. A gente que é menino, a gente tem uma voz, quando a gente é junior, à medida que a gente vai crescendo, a nossa voz ela vai engrossando. Mas pastor, tem gente que é adulto e tem uma voz fina. Mas irmãos, quando era menor, era mais fina, a voz engrossa. Os pelos começam a aparecer no corpo. Com a menina acontece, aleluia, do seio, o corpo começa a se desenvolver. São as fases do físico e no espírito, as coisas também precisam acontecer. E Pedro ainda estava nesse processo de não entender: Senhor, tu não vai lavar meus pés. Abra lá sua Bíblia, João capítulo 13, vamos ver o que Jesus disse para Pedro. Versículo 6, aleluia. João 13, 6. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: o que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Disse-lhe Pedro: nunca, nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Esse é o perfil de um colérico, meu irmão. Ele tem essa impulsividade, ele tem essa comunicação, ele é extrovertido, porque ele quer convencer. O que Pedro estava querendo dizer? Senhor, se há algum equívoco em mim, eu me abro para romper nesse equívoco. Não lava somente os meus pés, me lava por inteiro, porque eu quero experimentar de tudo que tu tens para minha vida. Às vezes nós declaramos: eu quero ser cheio do Espírito Santo, mas a gente tem reservas. Isso aqui eu não quero, ali eu não vou, isso aqui eu não faço, isso aqui eu não vou me abrir. Meu irmão, abra o seu coração e entenda que Deus quer nos fazer romper. Quando Jesus ascende aos céus, aleluia, ele ressuscita, fica por aqui 40 dias aproximadamente. E quando Jesus ascende aos céus, ele deixa bem claro para os discípulos: aleluia, vocês experimentarão de revestimento. Nós não sabemos quantos dias
aquele povo ficou no cenáculo. Só se sabe que após a ascensão de Cristo, contaram-se 10 dias e se deu o derramado do Espírito Santo. O que eu quero dar destaque? Eu não sei se eles permaneceram 10 dias na igreja. Não sei. 10 dias ininterruptamente. Eu não sei se eles iam para a igreja, ficavam um tempo, depois ia para casa. Ia para a igreja, ficava um tempo, depois ia para casa. Uma coisa é fato: Jesus não disse o dia, Jesus não disse a hora. E quando o poder desceu, eles estavam no shopping, eles estavam lavando carro, eles estavam na faculdade, eles estavam fazendo prova do Enem, eles estavam dentro do cenáculo. O que significa, meu irmão? Que Deus não revelou para eles o dia, mas eles estavam com tanta vontade daquilo receber, que eles fecharam todas as brechas. Eles estavam com tanta vontade daquilo receber, que eles fecharam todas as brechas. São 10 horas, aleluia, 24 horas do dia. A nossa vida vai parar e a gente só sai daqui depois que a gente receber. A gente não quer parar nada na nossa vida. A gente quer receber tudo e ao mesmo tempo fazendo tudo o que a gente quer fazer. A gente quer receber tudo de Deus e ao mesmo tempo fazendo tudo que a gente gosta de fazer. Não é assim. Meu irmão, eu sou muito acelerado. Louvado seja o nome do Senhor. E eu tenho dificuldade de me concentrar fazendo uma coisa só. Eu faço 2 coisas ao mesmo tempo. Pastor, tu é meio louco, hein? Mas é muito engraçado que tem coisas que exigem de mim uma atenção maior. E essas coisas que exigem de mim uma atenção maior, eu não consigo dividir a atenção, eu tenho que focar somente naquilo. Se eu não foco, eu não entendo, eu não me desenvolvo. Assim é a presença. Tem coisas que você pode fazer dividindo o tempo entre isso e aquilo. Mas tem coisas que Deus vai exigir exclusividade. Diga para a pessoa que está do teu lado: o varão está te chamando para você dar exclusividade para o Espírito Santo. O varão está te convidando a dar exclusividade para o Espírito Santo. Então hoje esqueça de quem está do teu lado, dê exclusividade para o Senhor, porque Ele quer se revelar para você. E o interessante é que Pedro vai crescendo, Pedro vai rompendo, mas ele era mais ou menos assim, né? É que nem, louvado seja Deus, uma pessoa que ela é sanguínea. Uma hora ela está demasiadamente animada e outra hora ela está um pouco murcha. Uma hora ela quer muito aquilo, outra hora ela não quer tanto aquilo. Eu me identifico muito com Pedro, porque Pedro ele baila entre esses 2 temperamentos, entre o colérico e o fleumático. Eu até coloquei aqui, né? Sanguíneo. O colérico, ele é comunicativo, ele é impulsivo, fala o que vem à cabeça. O colérico, ele tem um defeito, ele tem vários, né? Mas você tem só 3. Ele é agressivo, ele é teimoso, ele é inflexível. Isso é perfil do colérico. E Pedro era assim. O sanguíneo, ele é extrovertido, ele é otimista, mas o sanguíneo, ele é meio que instável. Aleluia! Uma hora ele quer muito, outra hora ele não quer. Isso não tem muito a ver comigo, eu já tenho mais do colérico. Mas Pedro, ele tinha esse lado instável. Mas isso falava desse processo de construção que estava se dando na vida dele, até ele chegar à estatura de varão perfeito. Pastor, me dá um exemplo desse lado sanguíneo de Pedro. Abra sua Bíblia rapidinho, valente, em Mateus 26. Abra lá rapidinho, Mateus 26. Glória ao nome do Senhor. O pastor está se disciplinando. Aprendendo a desenvolver a síntese. Mateus 26.
versículo 37 em diante. Olha o que diz aqui. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza, até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos. E disse a Pedro: então nem uma hora pudeste velar comigo? Olha o que Jesus diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Havia uma desestabilidade em Pedro. Pedro, ele era um camarada sensível e ele percebeu que Jesus estava em tensão. Quando Jesus convida eles para ir para o monte, eu não tenho dúvida que Pedro disse: caraca, que maneiro! Vamos para o monte, Jesus, vamos bombar. Vamos marchar com o varão, vamos fumegar, vamos falar em línguas, grifo mil. Jesus vai para o monte com eles, José. Só que daqui a pouco Jesus diz: fica aqui que eu vou mais adiante. E Jesus vai orar. Cadê aquele ânimo todo dos discípulos quando Jesus chamou eles para ir para o monte? Pedro estava dormindo, meu irmão. Se naquela época existisse rede social, Pedro estaria no Zap. Eu não tenho dúvida, meu irmão. Estaria jogando um joguinho. Ou seja, ele se distraiu. Aí o Senhor chega para eles: ué, eu num nível de batalha e vocês não podem velar sequer um momento comigo. Bota uma coisa na cabeça de vocês: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ou seja, vocês precisam se preparar. Vocês precisam parar de dar ênfase à carne. E uma pessoa instável é uma pessoa que se deixa levar pelas suas emoções e por aquilo que ela está sentindo. Eu estou sentindo de fazer isso, é isso que eu vou fazer. Só que você precisa entender que uma igreja cheia do Espírito Santo, ela não caminha pautada no que ela está sentindo, ela caminha na direção do Espírito Santo. Então Pedro estava nesse processo de construção. O Senhor chega para os discípulos e dizem: vocês vão me trair. Vocês vão me abandonar. Vocês vão me deixar na mão. E Pedro: Senhor, jamais eu vou te negar. Eu estou contigo e não abro, Senhor, eu não vou te negar. E o Senhor disse para Pedro: tu vai me negar, não só uma, mas 3 vezes. Às vezes, algumas pessoas dizem: não, o galo cantou 3 vezes. Não, meu irmão, louvado seja Deus. Eu sei que galo canta pra caramba, mas o galo não cantou 3 vezes. Pedro negou 3 vezes e o galo cantou uma única vez. Mas Pedro disse que não negaria ao Senhor. Por que Pedro negou? Isso fala da sua imaturidade. O que está escrito na pastoral? Que hoje tem muito congresso de encha-se do Espírito Santo, imersão, é o renovo, sei lá quais são as doideiras, os nomes. Aí a gente faz aquele ajuntamento, o povo adora, o povo baba, o povo cai no chão, bota o paninho lá, o povo pula no poder, fala em línguas, diz que foi arrebatado no Espírito e não vê nada, mas tudo bem. Bendito seja o Senhor. O povo diz viver inúmeras experiências. E isso parece que virou uma onda. É que nem aquele negócio que eu estava falando ontem. Existem pessoas que adoram mover. Está tendo mover lá em Paciência. Vamos para lá.
Tem uma irmã que revela o profundo, vamos para ali. E tem um apóstolo que é do reteté, vamos para lá. O povo vive de onda, vive de mover. E o interessante é que o problema não está no mover. O problema está em você não romper diante de tantos moveres que você experimenta. Porque Deus quer te encher do poder, Deus quer te encher da presença, mas esse poder tem que dar resultado. Pergunta para a pessoa que está do teu lado, quem você ganhou para Jesus esse ano? Pergunta aí, meu irmão. Pergunta para aí, quem você ganhou esse ano? Pergunta para essa pessoa, quem você está discipulando, quem você está consolidando, que tipo de trabalho você está desenvolvendo. Não, pastor, meu ministério é o louvor, meu ministério é a palavra. Quem disse, meu irmão, que Deus te chamou somente para isso? Ué, pastor, nos dias de Salomão tinha os cantores e eles só cantaram. Nós não vivemos preso na antiga aliança. Então existe a multiplicidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Você vai fluir cantando, mas vai fluir ganhando alma. Você vai fluir pregando, mas você vai fluir ganhando alma. Pastor, eu não levo jeito para ganhar almas. Sabe por quê, meu irmão? Você ainda não se abriu. Porque se você se abrir, você vai romper. Tem gente que tem facilidade, eu já estou terminando. Tem gente que tem facilidade, meu irmão, para falar de chuva, para falar de morte, para falar que no Viegas tem gente sendo assaltada, para falar, aleluia, da obra que está sendo, aleluia, feita aí pela prefeitura. Ele tem repertório para falar de tudo, meu irmão. Se bobear, até falar mal do pastor. Mas ele não fala de Jesus. Para de falar do teu, meu irmão. Para de falar das tuas dores. Para de falar da tua rua que está toda emburacada. Começa a falar de Jesus. Mas pastor, eu convido as pessoas para a igreja e elas não vêm. Continue convidando. Uma hora, meu irmão, Deus vai quebrar esse coração. E se não é essa pessoa, Deus vai colocar outra no seu caminho. Porque Deus vai honrar a sua fé. Agora, o que não pode acontecer, olha para mim aqui. O que não pode acontecer é você não romper. Pedro disse para o Senhor: Senhor, eu não irei te negar. E o Senhor disse para Pedro: Jesus, Deus está na casa. Vamos lá, abra sua Bíblia, Lucas capítulo 22, 57. É o penúltimo texto. Lucas capítulo 22, versículo 57. O tema é voltando à essência. Lucas capítulo 22. Versículo 57. Eu disse para você que Pedro disse que não negaria o Senhor. E o Senhor disse para Pedro e para os demais discípulos: vocês vão me negar. Só que os outros discípulos, quando ouviram de Jesus que eles o negariam, todos eles ficaram calados. Mas Pedro quis falar: Senhor, eu não vou te negar. Olha como é que Pedro gostava de falar. Eu não vou te negar. Aí o Senhor diz para Pedro: Rangel, tu vai me negar não só uma, mas tu vai me negar 3 vezes. Pastor, se o discipulado de Jesus estava tão consolidado, por que os discípulos negaram? Então quer dizer que Jesus não era um mestre de excelência? Ele era. Por que os discípulos o negaram? Era uma infantilidade. Enquanto nós não sairmos da imaturidade, nós vamos negar o Senhor. Pastor, aonde eu nego o Senhor? Quando eu não honro a aliança que eu fiz no altar. Quando eu não honro o chamado que Deus tem para a minha vida.
você está negando o Senhor. Existem muitas pessoas covardes. E existem muitas pessoas que decidiram dar um basta nas suas vidas. Não, agora eu vou cuidar da minha vida profissional. Agora eu vou cuidar da minha vida amorosa. Agora eu vou cuidar da minha vida intelectual. Eu não estou querendo dizer que você não possa cuidar destas outras áreas da sua vida. Você deve, mas você não pode negligenciar o seu chamado, porque a essência que Deus derramou sobre a sua vida está relacionado à razão do seu existir. Você consegue imaginar um coração não sendo coração? Você consegue imaginar um estômago não sendo estômago? Você consegue imaginar, aleluia, uma bananeira não dando banana? Então, meu irmão, cada um de nós recebeu do céu uma essência. Só que existe uma influência espiritual, aonde o Deus deste século cegou o entendimento de muitos. Ele coloca um véu, ele coloca um encantamento, e de repente esteja acontecendo nesse exato momento. Eu estou falando uma coisa e você está entendendo outra. Deus está querendo trazer isso para ti e você está entendendo aquilo. Pastor, eu tenho dificuldade para me concentrar. Será que é dislexia? Será que é TDA ou TDAH? Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, os céus pode trazer um romper no teu espírito. O teu Wi-Fi espiritual vai conectar-se ali com o céu e Deus vai liberar sobre você a conexão que você precisa. Feche os seus olhos por uns segundos e comece a declarar: Deus, me dá a conexão que eu preciso. Deus, me dá a conexão que eu preciso para eu entender como tu quer que eu flua em aliança com o meu pastor. Me dá a conexão que eu preciso para eu entender como eu devo fluir no ministério Anatote. Recebe conexão do céu. Pedro tinha chamado para liderança. Pedro era íntimo de Jesus. Pedro declarava amor pelo Senhor, mas ele negou a Jesus na hora que a chapa ficou quente. Todas as vezes que a chapa fica quente e que nós somos contrariados, nós somos desafiados a da vez o que há de pior em nós. Narabelebarácia. Quando nós estamos debaixo de pressão, a tendência é revelarmos o pior de nós. Aliás, Satanás disse: tu cercou Jó de bens, é fácil te adorar. Eu quero ver se o mal vier sobre Jó. Ele vai revelar o pior que há nele. E Satanás sabe disso, que sob pressão o homem revela o que há de pior nele. Existem pessoas que são calmas, meu irmão, mas quando elas se enfurecem, você fica até estupefado. Meu Deus, parece que é uma outra pessoa. E Satanás sabe disso. Mas pastor, quando nós estamos debaixo de um domínio espiritual, o pior que há em nós não se revela. É verdade. Quando nós estamos debaixo de um poder, não é o pior que há em nós que vai se revelar. Quando nós estamos debaixo de um poder, o melhor vai ser revelado. Sabe por quê, meu irmão? Se você pega uma rosa e esmaga essa rosa, ela vai imprimir na tua mão uma cor e um perfume. Eu quero que você entenda: Deus está te convidando para, no meio da pressão, não negar, para no meio dos desafios, não revelar o que há de pior em você no meio da pressão.
revela a essência do Pai. Revela a essência do Pai. Nerebashuri kelebarasi. Espírito do Senhor, versículo 57. Pedro, porém, ele negou, versículo 56. E como certa criada, vendo estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele e disse: És este também estava com ele. Ou seja, Jesus foi preso. E quando Jesus foi preso, se deu uma perseguição sobre todos os que estavam caminhando com Jesus. E nesse momento, os discípulos, temendo ser preso, Lúcia, eles somem do mapa. Jesus é preso e os discípulos somem do mapa. Antônio, Jesus não disse que os discípulos o negariam? Jesus foi preso. E os discípulos, Vera, somem do mapa. Aí uma mulher disse, olha para Pedro, aquele dali, eu já vi com ele, já vi com Jesus. Aí foram os soldados, você estava com Jesus? Olha o que Pedro responde. E um pouco depois, versículo 17, porém ele negou-o dizendo: mulher, não o conheço. Eu já te vi com Jesus no mercado ali do Tica. Eu já te vi com Jesus lá no shopping de Guadalupe. Jesus bombando, Jesus ia passar, aleluia. Ia ter uma live entre os famosos, Jesus ia estar. E nessa hora todo mundo diz, eu sou amigo de Jesus. Porque quer participar da live também. Só que nesse caso aqui, Júlio, Pedro estava sendo, ou melhor, Jesus estava sendo preso para ser morto. Ninguém quer morrer. Aí Pedro disse, eu não o conheço. É a primeira vez que Pedro nega Jesus. Aí a segunda vez, e passada, versículo 58. E um pouco depois, vendo outro, primeiro foi uma mulher, aí outra pessoa vê Pedro e disse, tu és também deles. Mas Pedro disse, homem, não sou. Primeiro ele diz, não conheço Jesus. E ainda pela segunda vez ele diz, homem, não sou eu, aquele que caminhava com Jesus. É um outro, um sósia, alguém que parece muito comigo. Eu já ouvi lá no Viegas que tem uma pessoa que parece muito comigo. Não sou eu. Pedro nega Jesus pela segunda vez. Pela terceira vez, versículo 59, e passada quase uma hora, um outro afirmava, dizendo, também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse, homem, não sei o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Diga comigo, Pedro negou não apenas uma, mas 3 vezes. Pergunte para a pessoa que está do teu lado, você tem negado o Senhor? Quelebarácia. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor. E Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito, antes que o galo cante, hoje me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Passou, Jesus é crucificado, Jesus morre. E Pedro, Tatiane,
nutre essa amargura. Se coloque de pé. E Pedro nutre essa amargura. Eu neguei o Senhor. E agora eu neguei o Senhor. E agora eu neguei o Senhor. E agora? Eu acho que na cabeça de Pedro, tudo estava perdido. Jesus morre, Jesus ressuscita, e Jesus aparece repetidas vezes para os discípulos. Quem está prestando atenção, diga amém. Amém. Jesus morre, ressuscita, e ele aparece repetidas vezes para os discípulos. O texto que eu li fala de um momento que os discípulos vão pescar. Mas quem lidera aquela pescaria? Pedro. Vamos pescar, gente? Aleluia! E como Pedro estava pescando? Todo nu, meu irmão. A gente não sabe se ele estava nu literalmente ou se ele estava com poucas vestes. Porque não era de praxe e costume de judeus praticar nudismo. Então pode ser que ele estava com poucos trajes. Louvado seja Deus. E diz a Bíblia que eles estavam pescando. E o Senhor se revela para eles e diz para eles: vocês estão pescando, mas pelo jeito não está dando certo. Pega a visão, meu irmão, fica ligado. Esquece fumaça. Eles estavam pescando e parece que nada estava dando certo. E nem daria. Não tinha como as coisas darem certo. Eles haviam quebrado uma aliança, a começar por Pedro. E não tem como as coisas darem certo quando a aliança é quebrada e não há arrependimento. Jesus aparece diante dos discípulos, mas eles não conhecem Jesus. Mas repousa sobre eles uma suspeita. E um dos discípulos disse: esse é Jesus. E quando chega até Pedro, João, essa notícia de que aquele era Jesus, Pedro se desespera, se joga na água, porque ele não queria se haver com Jesus. O que Jesus poderia fazer nesse momento? Desistir de Pedro. Você está aqui, eu estou aqui, apesar das inúmeras vezes que eu não correspondi com as expectativas do Espírito Santo, apesar das muitas das vezes que fracassei, pensando estar fazendo certo, quando na realidade eu estava fazendo tudo errado. Nós estamos aqui, apesar dos nossos fracassos, apesar de todas as vezes que nós negamos o Senhor, nós estamos aqui, porque fomos escolhidos por Ele. E Ele continua dizendo: eu quero moldar você, eu quero moldar você, eu quero moldar você. Levante as suas mãos, igreja. O Espírito Santo quer moldar você. Deus, molda-nos nesta noite. Molda-nos nesta noite, Espírito Santo. Talvez você esteja nu aí, meu irmão. Uma nudez espiritual, uma nudez moral. Que lebarabarácia. Elemanchuri keminaragabia. E para tudo você tem uma desculpa. Pedro negou o Senhor 3 vezes. Eu não o conheço. Não sou este homem. Eu não sou o Galileu. Pedro negou porque estava com medo.
De repente você ainda não rompeu, porque você tem medo de renunciar e tem medo de viver tudo que Deus tem para a sua vida. Mas como o apóstolo disse, o Senhor é o nosso pastor e dele não temos falta. Ele está aqui dizendo: pode faltar tudo, mas de mim vocês não terão falta. E se vocês de mim não terão falta, eu trarei tudo o que vocês precisam. É dinheiro, eu posso trazer. É saúde, eu posso te dar. O que você precisa, você só precisa entender o tempo. E Jesus chama Pedro para próximo dele. Pedro constrangido. Jesus chama Pedro para próximo dele, porque eu não quero dar ênfase nos 153 peixes. Não é isso que eu quero dar ênfase. Eu quero focar em Pedro. O cara que recebeu uma essência, uma liderança, alguém que foi separado para ser discípulo. Em quase tudo ele estava com Jesus. Ele foi lá na casa de Jairo. Ele participou da cura daquela menina. Elemanchuri keminaragabia. Erabachuri lebaraio. Pedro participou de tudo isso, mas fracassou. Perdeu a essência. Meu irmão, 23 anos de ordenado a pastor. Eu fui ordenado a pastor quando eu tinha 25 anos de idade. Mas antes de ser ordenado oficialmente, eu já atuava como pastor. Eu lembro até hoje quando o bispo Wilson disse para mim: você já é pastor, mas no ministério nós só ordenamos pessoas que são casadas. Sei que você está às portas de casar, né? Então depois que você casar, cumprir esse protocolo, eu vou te legitimar, pastor. Meu coração se encheu de alegria, mas eu imaginava ser uma coisa e a outra completamente diferente, ser pastor. Eu não estou querendo falar aqui de frustrações. Frustrações fazem parte da vida. Eu quero falar de uma coisa: Deus te chama para o ministério. E você imagina, Moisés, que o ministério vai fluir assim, assado e temperado. Vai acontecer desse jeito, daquele jeito e daquele outro jeito. E Deus assume o comando. E Ele faz do jeito que Ele quer. E enquanto a gente não entende, a gente resiste, a gente luta, a gente bate o pé e a gente elucida a nossa teimosia. Mas quando a gente luta, quando a gente resiste, quando a gente dá ênfase à nossa teimosia, a gente só sofre, a gente só se desgasta. Mas quando você se rende, Senhor, eu quero viver o teu tempo. Pedro imaginou que seria de um jeito, que Jesus não passaria por nada, que Jesus passou. Bota um pouco mais baixo. Pedro não imaginava que Jesus passaria por tudo que ele passou. Pedro não imaginava que as autoridades iriam sobrepor Jesus. Ele imaginava que Jesus iria sobrepor as autoridades. Quando Jesus disse: meu reino não é desse mundo, Pedro não entendeu, porque faltava visão.
Ser cheio do Espírito Santo não é apenas para você pular. Ser cheio do Espírito Santo é para você receber hoje também um óculos espiritual, meu irmão, para enxergar melhor o que Deus quer fazer na tua vida, para você enxergar melhor o que Deus quer fazer através da sua vida. Mas pastor, o profeta me disse isso, o profeta me disse aquilo, o profeta me disse acolá. Meu irmão, nada contra a profecia, porque Deus usa os seus profetas, mas se eu guiasse a minha vida em profecia, nem no Brasil eu estava mais. Nem no Brasil eu estava mais, meu irmão. Nem no Brasil eu estava mais. Então nós precisamos entender que é Deus que está no controle. E o Senhor chama Pedro para perto, e o Senhor pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? O Senhor em nenhum momento chamou Pedro de traíra. Em nenhum momento. Jesus passou a espada em Pedro. Eu não estou querendo dizer que a correção não é necessário, é necessário. Mas nesse caso aqui, Susana, Pedro já havia sido corrigido por aquele olhar de Jesus. E pela amargura que assaltou seu coração. Eu fiz de verdade algo que eu não deveria fazer. Não adianta você dizer para mim: eu sei o que eu estou fazendo. Eu estou na direção do Senhor. O Espírito vai te constranger nessa hora. E você vai se submeter à palavra. Pedro, tu me amas? Senhor, eu te amo. Pela segunda vez. Pedro, tu me amas? Senhor, eu te amo. Mas começou a pesar, porque Pedro havia negado 3 vezes. E de repente pesava sobre o coração de Pedro o seguinte: será que Jesus vai confiar em mim de novo? Será que Jesus vai me dar uma segunda oportunidade? O Senhor pergunta para Pedro pela segunda vez, pela terceira vez: Pedro, tu me amas? E Pedro disse: Senhor, tu sabes que eu te amo. Apacenta os meus cordeirinhos. Apacenta as minhas ovelhas. Nesse momento, um concerto é estabelecido. Pedro volta para a sua essência de alguém que tinha um chamado. E ele viveu a promessa do Senhor na sua vida. Feche os seus olhos que eu quero orar. E o louvor vai louvar. Eu quero orar, feche os seus olhos. O que você precisa redescobrir? Feche os seus olhos. O que você precisa redescobrir? Você perdeu a dracma. Você se perdeu dentro de você espiritualmente. Voltar à essência nada mais é senão voltar à inocência. Voltar a esse lugar de simplicidade e de dependência para viver o voo mais alto da sua vida. Quem quer decolar espiritualmente, diga comigo: eu quero decolar espiritualmente. Cante uma canção antes. Cante aí. Segura aí, vamos orar. Vamos orar. Senhor, como aconteceu na vida de Pedro, Senhor. Ele disse que não iria fazer e ele acabou fazendo. Ele disse que não iria negar e ele acabou negando.
Senhor, nós estamos diante de uma estação aqui no Ministério Anatote, aonde o Senhor tem levantado líderes, aonde o Senhor tem despertado em nós a vontade de sermos mais íntimos para contigo. Mas nada disso, Senhor, vai nos levar a romper se eu não abrir o coração, se nós não abrirmos o coração para entendermos o que tu quer fazer. Senhor, em nome de Jesus, quantos de nós estão nus espiritualmente, porque já era para serem pastores, já era para estarem num posicionamento espiritual, mas eles se acovardaram, eles resistiram, eles fizeram outras escolhas, eles enterraram seus talentos na terra e eles foram tomados por uma descredibilidade. Eles foram tomados por uma descredibilidade e eles não acreditam mais que eles poderão viver o que tu prometeu para eles. Senhor, como Pedro foi trazido de volta à sua essência e tu deu para Pedro uma nova oportunidade, como para todos os demais discípulos, que esse tempo, que essa hora, que essa noite na minha vida e na vida da igreja seja o estabelecimento de uma nova oportunidade. Céus de bronze sejam removidos, poços entulhados sejam desentulhados, mordaças que estavam na boca dos profetas seja removida, escama que estava nos olhos dos evangelistas seja removido, e que no nome de Jesus Cristo esse poder do Espírito Santo não venha para nos fazer experimentar de um êxtase e voltar para casa sendo os mesmos. Pedro saiu daquela pescaria, um pastor. Pedro saiu daquela pescaria, um apóstolo, e depois que ele recebeu, Senhor, o revestimento do Espírito Santo, a sua primeira pregação, na sua primeira pregação, ele ganhou 3.000 almas para o Senhor. Isso não é emocionalismo, é a tua palavra. Remove todas as imperfeições que há nesse vaso de barro, que somos nós. Que o poder venha sobre nós, que o poder venha sobre nós, e que a partir de hoje, que a partir de agora, esse diácono, esse obreiro, esse presbítero, esse pastor, essa pastora, Senhor, esse líder, esse irmão, eles serão outros. Acenda, eles serão outros. Eles serão outros. Segura aí. Eles serão outros. Eles serão outros. Senhor, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, se nós estamos cercados pelas tentações e pelas opressões do inferno para nos aprisionar, nos encurralar e nos fazer definhar, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor nos dê a autoridade, que o dínamos do Senhor venha sobre os nossos corações e que aconteça nas nossas vidas uma experiência
explosão espiritual, que aconteça sobre nossas vidas uma explosão espiritual, e que nessa explosão haja um grande romper, as tendas sejam alargadas e todos os demônios caiam por terra em nome de Jesus. Ele veio por um caminho, mas por 7 caminhos ele sairá de nós. Saia em nome de Jesus. Para encerrar, abre a tua boca e dê um grito de libertação. Oh! Em nome de Jesus. Hoje, que seja agora. Grite e vamos para casa. Teu Espírito, que seja hoje, que seja. Segura aí, agora. profeta. O apóstolo Valmer vai orar por mim. E a gente vai encerrar com essa canção. Que festa. Que lebarabaraxuri lebarás. Ora por mim aqui, apóstolo, por favor. Pai, na autoridade do nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito na vida de Henrique durante esses 23 anos. Mas nós agora intercedemos pela vida dele, para que ele siga o conselho do Senhor. Quando a tua palavra diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Que Henrique a cada dia trilhe o caminho da humildade, porque esse caminho é o caminho que a tua palavra também nos garante, que é o caminho da exaltação, que é o caminho também, Senhor, do favor. Nós liberamos sobre a vida dele exaltação e favor, mas primeiramente o caminho da humildade. O caminho da humildade, Espírito, isso aqui eu declaro sobre a vida dele. Da mesma forma que eu peço todos os dias para a minha vida, eu preciso caminhar esse caminho da humildade, aprender contigo, para que no tempo certo todas as coisas aconteçam, todas as coisas sejam liberadas, todas as coisas glorifiquem ao teu nome. Nós declaramos que venham mais anos, mas que esses anos, Senhor, sejam melhores do que os primeiros. Sejam melhores do que os primeiros, que a maturidade o leve a um lugar, a Cristo Jesus. Cristo é o nosso destino, é a nossa origem. Que a cada dia Henrique possa manifestar apenas uma coisa: Cristo Jesus. Porque essa é a esperança de tocarmos a tua glória. Que Cristo esteja em nós, que Cristo esteja nele. É isso que nós declaramos como igreja. Que Cristo esteja em você, que você morra a cada dia. Nós declaramos morte sobre você, morte sobre você, Henrique. Que a cada dia você morra, você morra, você morra, para que ele possa crescer, para que ele possa crescer, para que ele possa se manifestar. Oh, xareba comando, relababacharabalaba. Nós declaramos em nome de Jesus um novo tempo, um novo ciclo, uma nova pegada para a tua vida. Mais dele, menos de ti. Mais dele, menos de ti. Espírito Santo, aquilo que ele não consegue, faça. E aquilo que ele consegue, potencializa, para que a glória seja unicamente tua, em nome de Jesus. E a igreja que crê, glorifique e dê um forte aplauso ao Senhor. Obrigado, meu apóstolo. Vamos encerrar, adora ao Senhor, vamos para cá.